Oi, gente. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos retomar hoje as nossas lives. Tô voltando de férias. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando, tá bom? Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Bom, para quem está chegando agora, é importante dizer que a gente vem realizando uma série de lives desde o começo da pandemia e que a base das nossas lives é esse livro. Foi fruto do meu pós-doutorado, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. E que a gente usa essas categorias para analisar vários fenômenos que ocorrem na nossa cultura e que chegam na clínica. Então, deixa eu só tirar os comentários, gente, porque fica atrapalhando um pouquinho. Bom, então olha só, para quem perdeu essas lives, eu fiz 4 lives como mini curso desse livro, que estão lá no meu canal do YouTube. Então peço que vocês assistam, porque vai ajudar a compreender as nossas discussões. Em geral, no começo da live, eu faço um apanhado, faço um resumo sintético de alguns conceitos que vão nos ajudar a dialogar sobre o fenômeno que a gente vai falar na live. O tema de hoje é mães ofensoras loucas, mas uma leitura sobre o viés de gênero. Quem são essas mães ofensoras? Geralmente são as mães consideradas negligentes ou mães agressoras. Bom, para a gente poder falar sobre isso, é necessário a gente recordar que em sociedades sexistas como a nossa, existem caminhos privilegiados, preferenciais de subjetivação que são bem distintos para homens e mulheres. Para as mulheres, isso se dá no dispositivo amoroso e materno. Dito de forma bem sucinta, o dispositivo amoroso aponta para uma certa forma de amar que nos deixa profundamente vulneráveis. E eu criei uma metáfora para esclarecer isso, que é a prateleira do amor. Então, as mulheres se subjetivam numa prateleira do amor, onde ser escolhida para se manter uma relação estável, com afeto, por um homem, é a chancela do seu valor como mulheridade. E essa prateleira é desigual, porque ela é mediada, por um ideal estético, que é branco, louro, jovem e magro. Portanto, a gente ocupa lugares distintos e quanto pior lugar na prateleira, mais você é vista somente sob a égide da objetificação sexual. E o dispositivo materno, que é um tema central para a nossa live de hoje, que aponta para a construção de um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e de cuidar. Dito de forma muito clara, com o avanço do capitalismo, a partir do século XVIII, pelo fato da gente ser portadora de útero, nós passamos a ser vistas como naturalmente, como vocacionalmente cuidadoras. Isso quer dizer que cuidar é uma habilidade humana, mas que essa habilidade tem sido interpelada social e culturalmente apenas nas portadoras de útero. E cada vez mais houve um acúmulo de tarefas sobre as mulheres. Primeiro, a ideia de que era necessário amamentar. Segundo, cuidar, educar, e com os desserviços das psicologias e da psicanálise, a ideia de que a mãe é responsável, então, pela personalidade, pela estrutura psíquica daquela criatura. Existe uma hiperresponsabilização das mulheres na maternidade e, concomitantemente, uma desresponsabilização, um apagamento, uma invisibilidade do papel da paternidade. Bom, dito isso, então é importante a gente destacar que a maternidade ela é construída histórica e culturalmente e que ela influencia tanto os processos de subjetivação, ou seja, a constituição desse dispositivo materno, quanto também a construção de um aparelhamento social que garante a continuidade dessa subjetivação. O processo de subjetivação, ele é gerúndio, ele não é substantivo. A gente não se subjetivou e acabou. Não. Essas performances de gênero, essas emocionalidades são interpeladas, estão sendo interpeladas até hoje. E a gente vai ter vários mecanismos pelos quais isso ocorre. Como eu já fiz uma live sobre as tecnologias de gênero. Mas eu queria trazer 2 exemplos. Um de controle e o outro de punição social. Vamos falar do controle, sobre a questão da maternidade. E que muitas vezes vem de uma forma disfarçada como uma exaltação narcísica. Então, exemplo aí das fotos e cartazes que foram usados pelo Ministério da Saúde na campanha do aleitamento materno. Quem já leu meu livro sabe que eu coloco lá uma foto da Juliana Paz amamentando, maquiada, linda, magra, sorridente e feliz. Eu pergunto para as mulheres que são mães, quem é que estava amamentando e estava desse jeito? Vocês imaginem isso ser afixado nas maternidades. O que as mulheres dizem? Mas doutora,
eu não consigo sentir essa alegria. Às vezes eu tenho vontade de desligar o botão da criança porque eu tô cansada, né? Ou tô me sentindo gorda, tô acabada, não consigo dormir. Então isso cria um mal-estar e uma ideia de déficit em relação ao ideal de maternidade e uma culpa, tá? Então essa é uma forma de controle social e que garante, vamos colocar assim, sistematicamente, essa incitação de uma determinada performance e emocionalidade na maternidade. Mas a gente também tem a punição. E o sistema de justiça muitas vezes funciona como uma grande tecnologia de gênero. Como, por exemplo, o encaminhamento de crianças que sofrem negligência, como a gente vai falar hoje na nossa live, tá? Então, é importante destacar que houve uma hiperconcentração de responsabilidades sobre as crianças na figura materna e um apagamento, inclusive uma desresponsabilização jurídica dos homens na paternidade. Ou seja, houve a construção, gente, de uma profunda injustiça. É importante também destacar que ao violarem essa lógica desse ideal de maternidade, performando uma outra forma de maternar ou da relação com a criança, essas mulheres, elas são compreendidas como loucas, anormais, deficitárias, imaturas ou muitas vezes como criminosas. E o que se prega é a ideia de que é necessário especialistas para que se ensine a essas mulheres uma forma, uma tutela, vamos colocar sobre elas, para exercer as práticas maternas. Então, a nossa live, a gente vai falar de 2 pontos importantes em relação às mulheres ofensoras. Primeiro, o encaminhamento de mães ofensoras à rede de garantias de direitos das crianças. Como é que é esse encaminhamento? O que tem nessas fichas, né? Mas também vamos falar dessas mulheres. E a pergunta que vai permear essa live é a seguinte: o que torna uma mulher apta para o exercício de uma boa maternidade, ou ao menos de uma maternidade considerada aceitável perante os órgãos de proteção da criança? Quais são os ideais subjetivos que uma mulher deve cumprir para ser considerada uma boa mãe? E também o que ela não deve, não pode fazer ou performar. Por fim, eu queria também destacar que é necessário a gente pensar a importância da interseccionalidade nessa discussão, principalmente com classe social. Por quê? Porque mulheres que estão numa condição econômica mais favorável podem terceirizar esse cuidado ou explorando o dispositivo materno de outras mulheres ou pagando por creches. Bom, eu vou trazer a nossa convidada especial, que é a Aline Xavier. Ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia clínica e cultura, é minha ex-aluna de mestrado e minha atual aluna de doutorado. Vamos trazer ela para a live, para ela compartilhar então. Peraí. Para ela compartilhar então a pesquisa dela. Pronto. Para que dê certo, né, gente? Que a gente teve tanto problema nessas conexões. Aê! E aí, Boa querida, noite. tudo jóia? Tudo bem, Val? E você? Estou muito feliz da gente estar fazendo essa live, porque assim, é um trabalho que teve uma força e uma contribuição muito importante dentro dessa desmistificação das mães ofensoras. Então, eu queria um pouco, Aline, que você trouxesse, explicando como é que foi a pesquisa e que a gente focasse, então, no encaminhamento dessas mulheres, tá? No caso de crianças consideradas como negligenciadas, e também que você falasse das entrevistas com essas mulheres, falasse um pouco dessas mulheres. Vamos lá, a palavra é tua. Desculpa que o celular acabou de cair aqui, mas vamos lá. Espero que não caia da live. Boa noite a todos, todas, né? Antes de tudo, eu quero te agradecer, Val, porque ainda é um tema que é muito pouco discutido, né? Um tema que a literatura ainda é incipiente e tem uma necessidade muito grande de ser falado, né? Como você disse, é uma tecnologia de gênero e acaba reificando esse lugar da mulher, né? Essa pesquisa, ela surgiu de um incômodo meu. A gente estava num grupo, um encontro do grupo de pesquisa, discutindo sobre a maternidade, e eu, desde o início, sempre trabalhei com atendimento de crianças, e principalmente crianças vítimas de violência. E aí eu percebi, durante o encontro do grupo, que muitas vezes eu queria que essas mulheres me ouvissem, que essas mulheres atuassem, performassem de uma certa forma, mas eu mesma não ouvia essas mulheres.
Então, a partir desse encontro, eu falei, não, vou dar um jeito, vou resolver isso no meu atendimento também, na minha forma de atuar, né? Eu realizei a pesquisa no CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. Ele é um aparelho da Política Nacional de Assistência Social e ele é parte do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que é uma rede que é composta por promotores, pela promotoria, pelos CRAs, conselhos tutelares, e também pelo CREAS, né? CREAS, escolas. E dentro desse contexto, eu realizei a minha pesquisa, principalmente com foco nessas mulheres que eram vistas como negligentes, mulheres que também cometiam violência física e violência psicológica. Né? A gente escolheu retirar a violência sexual porque se trata de uma dinâmica diferente dessas violências. Né? E uma coisa que é importante falar também é que a violência sexual ela é comumente vista pela literatura como um fenômeno marcado por gênero, né? Essas outras violências, não. Então, foi um dos questionamentos que eu queria ver, né? O que tem aí de gênero nessas violências? O primeiro passo foi conhecer melhor a população atendida em um CREAS de Brasília. Para isso, a gente fez uma análise quantitativa dos dados da demanda reprimida de lá. A ideia era, primeiro, trabalhar com os prontuários, mas esse CREAS, ele tinha um problema de sistematização de dados. Eles não anotavam quantos casos entravam e quantos casos saíam, quantos casos foram atendidos ao longo do tempo, né? Então, muita coisa se perdeu. Por uma questão metodológica, eu escolhi trabalhar com a demanda reprimida, que foram os dados que não foram... foram os casos que não foram acompanhados de 2013 até 2016. 2013 foi o ano de inauguração desse CREAS. Esse trabalho ele foi feito em algumas etapas. A primeira etapa foi essa análise quantitativa. Posteriormente, nós fizemos uma exegese crítica dos encaminhamentos, né, das denúncias feitas sobre essas mulheres, para ver o que os profissionais falavam dessas mulheres. E, por último, a gente escutou essas mulheres. A primeira parte da pesquisa, que foi essa análise quantitativa, nós analisamos 56 denúncias. Dentre elas, apenas 48 denúncias foram trabalhadas, porque o resto delas tratava de questões como bullying, violência na escola, outros fenômenos que não faziam parte do escopo desse trabalho, né? E aí a gente percebeu que, eu vou ser um pouco mais sucinta nessa parte quantitativa para poder falar mais sobre, dar um pouco mais de espaço para a voz dessas mulheres, tá? Mas isso aqui é importante para contextualizar. A gente percebeu que os principais denunciantes eram os conselhos tutelares, com 71% das denúncias. As mulheres aparecem como as principais agressoras das crianças, né? Por si só, a gente já tem aí um fenômeno de gênero também, né? E elas foram responsáveis por 62,5% de todas as violências. Dentro desses 62,5%, 90% das mulheres denunciadas eram mães. A negligência foi a violência de direito mais notificada, com 52%, e foi seguida pela violência física, com 37,5%. As mulheres, elas perpetraram mais negligência, em 55% dos casos, violência física, em 31%, e violência psicológica, em 14%. Enquanto os homens foram mais denunciados por negligência e violência sexual, aí ambos com 35%, violência física com 28% e violência psicológica com 5% apenas. Especificamente na questão da negligência, 67% das mães elas faziam uso de bebida alcoólica ou de alguma droga. Enquanto nas denúncias de negligência dos pais, 100% dos homens faziam uso de bebida alcoólica ou droga, né? Esse é um dado importante porque o que se pode inferir disso daí é que o que é compreendido pelos profissionais como
um ato negligente desses pais é diferente de acordo com o gênero, né? Das mulheres, muitas vezes o que é cobrado é a omissão, se ela não está agindo de acordo com uma certa performance materna, uma performance que é marcada pelo cuidado, pela exaltação dessa figura, né, de uma santa mãezinha que é cuidadosa, calorosa, né? Ela também é denunciada pelo que ela faz, que é performar com, ou usar droga, ou performar de uma forma que é transgredindo essa ideia do gênero, né? Enquanto os homens, eles são denunciados apenas em casos que eles fazem as coisas que são muitas vezes vistas como erradas, né? Assim, coisas que eles não são julgados pela omissão. Eles são muitas vezes negligentes quando eles são percebidos como disfuncionais quanto ao uso de drogas, principalmente, né? As mulheres não, as mulheres são negligentes com tudo, né? Isso é um problema, isso é uma questão complicada, né? E isso já fala da reificação do lugar da mulher no sistema, né? Esse sistema de garantia de direitos, ele acaba agindo como uma tecnologia de gênero, colocando essa mulher nesse lugar. Então é muito delicada. É uma chancela do Estado de que quem é responsável pela criança é a mãe, né? Exatamente. Um apagamento da responsabilidade do pai, ou seja, a mulher é punida quando ela faz algo considerado errado e quando ela deixa de fazer o que é considerado ideal e certo. E o homem só é punido quando ele faz alguma coisa errada, ou seja, não tem expectativa dele do que ele deveria fazer como pai, né? É uma desresponsabilização e uma hiperresponsabilização das mulheres. Exatamente isso. E aí, isso que você falou aponta para um outro dado, né? 97% das denúncias tinham alguma menção à mãe. Ou a mãe como agressora, ou a mãe como alguém que está na família, está na vida dessa criança. Entendeu? Enquanto apenas 45% das denúncias tinham qualquer menção ao pai. Cadê o pai dessas crianças? Por que o sistema de garantias não está convocando esses homens também a performar essa parentalidade, né? Isso é muito delicado, tá hiperresponsabilizando essas mulheres. E aí eu já puxo para a segunda parte da pesquisa, que é a análise, a exegese crítica que nós fizemos, que foi uma análise mais profunda sobre o viés do gênero, né? Dos conteúdos dessas denúncias, das falas, o que esses profissionais falam. E reforça isso. Foi notória a insistência da manutenção da mãe como principal cuidadora. Eu trouxe uma fala aqui de um conselheiro tutelar. Ela, a genitora, tem gastado quase todo o dinheiro do benefício com o uso de drogas, deixando as crianças privadas de alimentação, remédios e vestimenta. O genitor está sempre assistindo seus filhos com tudo que pode e os visita todos os dias. E aqui é importante ressaltar que a solicitação desse conselheiro tutelar foi a mudança do benefício socioassistencial. Eles eram beneficiários do Bolsa Família, né? Enquanto, claramente, esse pai, para o conselheiro tutelar, poderia assumir o cuidado com os filhos, mas ele permanece insistindo na mãe, né? Sendo que a mãe tinha uma questão de saúde, né? Que é o uso de drogas. Outras condutas que transgridem o papel de gêneros também se mostram muito claras nas denúncias. A sai para as baladas, costuma levar homens estranhos para o local onde está morando com outra colega. Continua a sair à noite, retornando no outro dia e perambula nas ruas atrás de homens. A genitora levava homens desconhecidos para dormir no apartamento, faz uso de bebidas, mantém relações sexuais e profere palavras de baixo calão. O que ele está vendo aqui, na verdade, é essa mulher performando de uma forma que não é prevista como feminina, né? A santa mãe, né? Exatamente. E aí, um outro conselheiro tutelar faz uma denúncia falando aqui, como se pode observar, os filhos são de pais alternados. O que ele aponta aí né? é uma puta.
Exatamente. E por estar demonstrando, tendo uma conduta sexualizada, isso desabonaria essa mulher como mãe, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode ser ótima mãe e ter relação sexual com quem ela quiser, né? Uma outra fala que é muito importante trazer também é de uma denúncia de abandono. A genitora de E saiu de casa e foi morar com a mãe, abandonando a criança de 7 meses com ele, o genitor. Com ele, o genitor, isso mesmo. O que foi denunciado aqui foi o abandono dessa mulher da criança com o pai. É surreal, né? Sendo surreal. Não existe uma denúncia, e do tempo que eu trabalhei no CREAS, eu fiquei no CREAS fora a pesquisa, trabalhei no CREAS 3 anos e pouco, eu nunca vi uma denúncia de abandono paterno. Sendo que se você pega os dados do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, o que tem lá é que as famílias que são atendidas pelos CRAs e pelos CREAS são famílias monoparentais maternas. São famílias que têm a mãe como cuidadora, né? O que está acontecendo novamente aí que não se denuncia esses pais? O sistema está muito errado nesse quesito, né? Ou seja, abandonar os filhos é quase um direito dos homens, né? Exatamente, eles podem, né? E isso fala de um lugar que a maternidade é idealizada, ela é naturalizada, mas a paternidade não é. Porque se não está sendo cobrado... E ela é compulsória. Porque quando a mulher engravida, ela não pode optar se ela quer ter o filho ou não, ela não tem acesso ao aborto legal, né? Sim. Uhum. E muitas vezes, quando essa mulher, que era uma das coisas que a gente trabalhava no CREAS, né? Quando essa mulher tenta colocar o filho para adoção, o que ela escuta dos profissionais é: mas você vai fazer isso? Mas é seu filho, é sangue do seu sangue. Né? O próprio sistema... Ainda chama de mãezinha às vezes, né, Aline? Sim. Mãezinha, você vai fazer isso? Conselheiro tutelar, infelizmente, é mestre para falar assim com as mulheres, sabe? Claro que nós, psicólogos, também temos uma grande responsabilidade nisso, né? Assim, como eu falei, eu fazia essa naturalização no início, né? E isso fechava um acesso a essas mulheres de uma forma muito grande. O que se costuma fazer é: essa mulher tem algum problema, né? Se essa mulher tem alguma coisa com o filho, é porque ela deve ter um problema na maternagem. É porque, enfim, o que a gente faz é psicologizar e muitas vezes psiquiatrizar essas mulheres, né? Mandando para os CAPs. Tanto que a rede se comunica. O sistema de garantia de direito, muitas vezes, tem também usuários do sistema de saúde mental. Porque é isso, o sistema de garantia de direito das crianças está adoecendo essas mulheres também. Essas mulheres são judicializadas e são psiquiatrizadas. Né? Na verdade, acaba sendo uma preocupação com a criança e de obrigar essa mulher a exercer essa função, mas muito pouco espaço para se acolher, qualificar e escutar o mal-estar dessa mulher, né? É um julgamento muito mais moral. É um julgamento moral, exatamente isso. Então, o que se percebe dessas denúncias é que o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes faz uma violência de gênero com essas mulheres, né? Forçando que essas mulheres fiquem nesse lugar e muitas vezes não dando um espaço de fala para elas, né? Então, não há espaço para falar do mal-estar da maternidade. Porque isso é judicializado e isso é psiquiatrizado em nome do bem da criança, né? Só que não se pensa que cuidar dessa criança é cuidar do cuidador, da cuidadora, no caso, né? Da mãe, dessa mulher que está estafada. E, como já dito anteriormente, acaba desresponsabilizando esse pai, porque não coloca nenhum tipo de culpabilização, né? Não se judicializa o pai. Então, a omissão do pai é normal, pode acontecer, né? Mas a da mãe não. Se percebe também com isso que o ato violento ou o ato negligente, ele é visto de forma diferente de acordo com o gênero, né? Para os homens são denunciados sempre que apresentam ações moralmente inapropriadas, como a violência sexual ou então o abuso de álcool e drogas.
E as mulheres são responsabilizadas na transgressão do papel de gênero, né? Principalmente nesse papel da mãezinha. Que mãe é essa que não. Que mulher é essa que não cuida do filho? Né? Que mulher é essa que xinga o filho, que maltrata, que bate no filho? Né? Ela passa por um processo que é chamado de satanização social. Ela é demonizada em todos os lugares que ela vai. Pense no nível de sofrimento dessas mulheres também, por não poder falar do mal-estar da maternidade em lugar nenhum. É extremamente complicada e delicada essa questão, né? E é importante de ser falado porque, como eu disse anteriormente, os profissionais do sistema de garantia de direitos, eles fazem isso o tempo inteiro, né? São promotores, juízes, psicólogos, assistentes sociais, professores, né? Eles ficam o tempo inteiro reificando estereótipos de gênero que, na verdade, na hora do atendimento, acaba sendo uma violência de gênero com essas mulheres, né? E de pouco ajuda essa criança também. Porque se eu não acesso essa mulher, como é que eu vou conseguir também fazer com que ela, de alguma forma, diminua a agressão ou pare de agredir o menino, né? É muito importante os profissionais pensarem nisso também. E a terceira parte do estudo foi, após quantificar as denúncias, depois de analisar as falas dos profissionais, nós resolvemos dar um espaço de fala para essas mulheres, né? Já que ninguém deixava elas falarem e se expressarem. Então, eu entrevistei 3 mulheres, todas acompanhadas pelo CREAS, todas com filhos e denunciadas por negligência, violência física e violência psicológica. E todas em situação de vulnerabilidade social. O CREAS, eu não sei se eu comentei no início, mas ele é um órgão que trabalha com famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, que geralmente são beneficiárias do Bolsa Família, e famílias também que passaram por algum enfraquecimento de vínculo familiar por causa de violência e de violação de direito. Lá, eu trabalhava principalmente com as denúncias feitas com crianças, né? Então, eu acompanhava essas famílias. E acompanhar essas famílias era acompanhar as mães, porque os pais nunca iam. A gente fazia grupo, nunca iam, nunca participavam, nunca compareciam. Em todas as esferas, né, gente? Quem trabalha aí na área de escolar sabe o que é reunião de pais, né? Reunião de mães, né? Exatamente, os pais não vão, é reunião de mães, né? Então, eu fiz uma entrevista com essas mulheres com uma pergunta exploradora só, era uma entrevista aberta. Fale-me sobre sua vida. E aí elas foram trazendo o que elas queriam trazer. E elas trouxeram desde o início, assim, desde as vivências da infância. E aí, depois que as entrevistas foram realizadas, eu fiz uma análise de conteúdo nas 3, e surgiram algumas categorias. Primeiro, eu analisei cada entrevista e vi quais categorias apareciam em cada entrevista. E depois eu vi o que as 3 entrevistas tinham em comum, para ver se essas categorias se apareciam também, né, novamente nas 3 entrevistas. E aí apareceram 4 categorias muito marcantes. A primeira foi a maternidade, que apareceram temas como falta de apoio dos genitores, falta de apoio do Estado, falta de apoio da família extensa, não desejo de ser mãe, arrependimento com isso, como a maternidade dificulta também na hora de trabalhar. Tanto que isso, para essas mulheres, né, se elas têm que trabalhar, elas não têm com quem deixar o filho. E muitas não conseguem ter creche. Então, é muito complicado. Tem uma omissão do Estado muito grande, uma hiperresponsabilização das mulheres, mas o Estado também lava as suas mãos. Toma que o filho é teu, né? Exatamente. A creche seria, nesse caso, algo que poderia possibilitar melhorias tanto para as crianças, porque elas iam estar lá em período integral, né? Poderiam se alimentar bem, poderiam, enfim, ficar menos tempo também num contexto que é agressivo, e para a saúde mental dessas mulheres, né? Porque essas mulheres estão estafadas com o excesso do peso da maternidade sobre elas.
Nessa categoria também apareceu relatos de agressões contra os filhos, né? A segunda categoria foi família de origem, que apareceu histórias da infância dessas mulheres e como elas também passaram pelo sistema de garantia de direitos, como vítima, né? E elas retornam como agressoras. A terceira foi relacionamento amoroso, que apareceu conflitos conjugais, violência contra a mulher e abandono do companheiro. E, por fim, a categoria condição socioeconômica, que aparece principalmente vulnerabilidade social, hipossuficiência alimentar, né? São mulheres que estão numa situação de extrema pobreza mesmo, e benefícios socioassistenciais. E aí agora eu vou trazer um pouquinho da história dessas mulheres, né? A primeira vai ser a Adriana. A Adriana, ela tem 8 filhos, tinha 8 filhos na época. Ela passou por várias situações de violência na infância. Ela foi abandonada pela família na casa de uma família que não tinha nada, vínculo nenhum com ela, e ela passou por cárcere privado, por violência física, violência sexual. Ela chegou até, uma vez, a quase ter os dedos da mão decepados pelo próprio irmão de criação. Na verdade, era uma situação de exploração infantil, assim, eles colocavam, ela percebia como família, mas eles colocavam a Adriana para trabalhar. Ela estava lá para servir. Aquela adoção, então, mas que vira uma empregada doméstica. Exatamente, exatamente. E aí ela já começa com a fala que eu sofro desde a infância. Minha vida foi muito difícil. Eu sofro porque eu não tenho ninguém, não tenho família. E aí ela fala que nos relacionamentos amorosos, ela repete esse padrão de sofrimento. Ela conheceu na vida dela homens que ela qualifica como enganadores. Ela chegou a perder um filho, ela estava grávida e o companheiro chutou, empurrou ela bateu a barriga na parede e perdeu o bebê. Isso, assim, com 7 meses de gestação. E não percebe também essas questões como violência, né? Que é uma outra questão muito delicada aí. E aí o último filho dela, a filha dela, na verdade, quando acabou a entrevista, ela trouxe uma fala para mim que foi muito marcante. Ela falou que foi uma filha, na verdade, que veio de um relacionamento com o pastor abandonou, disse que não ia assumir a menina, e ela ficou morrendo de ódio desse homem. E aí, quando acaba a entrevista, ela fala para mim: eu fiquei com ódio dela, achando que ia nascer com a cara do pai, referindo-se à filha, né? Então, assim, o tanto que o relacionamento amoroso acaba também foi uma vivência tão difícil para essa mulher, né, que ela acaba trazendo isso também para a vivência da maternidade, né? Ela fala que os filhos vieram tudo de namoro, namorozinho, que ela não usou a cabeça e ela sempre se responsabiliza, né? Sempre falando que mãe solteira é muito falada e apontada, que falam, mas ninguém ajuda. E aí ela traz uma fala que também que foi muito forte, assim. Ela diz que mesmo com 8 filhos, mesmo passando por todas essas situações, ela não queria fazer a cirurgia de laqueadura, porque se aparecer alguém ainda para ela, ela quer dar um filho. Porque se esse homem quiser, ela quer dar um filho para esse homem, né? Aí fica muito clara a questão do dispositivo materno como uma chancela do dispositivo amoroso, né? Assim, eu vou ser a mãe do filho dele. Ela traz também. A Adriana passa por esse processo de psiquiatrização também. Ela é atendida em vários órgãos do sistema de garantia de direitos. E o que eles fazem é passar essa mulher para o CAPS. Ela tomava 1 milhão de remédios. E ela fala que ela precisava dos remédios mesmo, do atendimento psicológico, para ela se acalmar, porque ela era muito nervosa.
E ela diz que ter muitos filhos foi uma coisa sem cabeça, pouco pensada. Ficou tudo em minhas costas. É muita coisa para uma pessoa só. Dá vontade de desistir de tudo. E ela vai parar no CAPS exatamente por uma ideação suicida. Olha o tanto que isso tem a ver também com essa maternidade, né? Com essa hiperresponsabilização. A Adriana não conseguia trabalhar, porque ela era chamada o tempo inteiro, no CRES, no CAPS, no Conselho Tutelar, na promotoria, em vários lugares. Né? Então, quem consegue trabalhar desse jeito? Se você não tem creche também, vai deixar a criança onde? É muito delicado. E aí eu puxo para a história da Daniele. A Daniele também tem uma vivência de violência durante a infância, passou por muitas coisas, uma situação de extrema vulnerabilidade social. E quanto aos relacionamentos amorosos, a Daniele sempre fala, Daniele falou, né? A chegada de que a parte boa da vida dela foi a chegada de um filho no auge da paixão, enquanto a parte ruim da vida dela foi você separar e criar um filho sozinha. É porque o homem não se preocupa com o filho, né? A mulher tem a preocupação de cuidar, de levar para a escola. O homem não. O homem não tem isso. Então, assim, é mais difícil para a mulher do que para o homem. A maternidade, a categoria maternidade para a Daniele, ela é muito marcada por sentimentos negativos, né? Impotência, perseguição dos órgãos do Estado, controle das instituições, culpa. E ela fala que os órgãos, que o sistema de garantias, ele funciona de acordo com um jogo de empurra-empurra, de joga-joga. Cobram e não me ajudam. Já pedi ajuda do Conselho Tutelar. Eles não me ajudam, só cobra. Se eu der um tapa no menino e ficar a marca, eles me ameaçam que vai até botar na delegacia. Me ameaça que eu vou ser até presa. Mas por que não me ajuda? Tá lá doente. Hoje, ela já reclamou, falando da filha, hoje ela já reclamou de dor de estômago. Eu fui no Conselho Tutelar mês passado. Estou esperando uma resposta deles até hoje. A Daniele foi denunciada porque a filha parou de ir para a escola, a filha tinha um problema de saúde grave, e aí a menina parou de ir para a escola, e aí acabou sendo denunciada para o Conselho Tutelar por negligência. E os órgãos não apoiavam, né? Ou seja, ela tem a mulher por não fazer, mas não se cria o menor condições para ela que ela possa exercer o que se quer que ela exerça, né? Exatamente isso. Uma outra fala dela, ela trouxe pérolas, assim, ela falou muitas coisas importantes sobre o sistema de garantia de direitos. Eu cheguei a perguntar, questionar para ela se ela tinha tido algum tipo de apoio em algum órgão do sistema de garantias. E ela falou, não, que eles não querem nem saber, eles nem perguntam. A escola não te pergunta, mãe, você está passando por alguma situação difícil? Como é que está na sua casa? Como é que está fazendo? Tem algum menino doente? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Não, eles nunca falam assim, sempre é para cobrar. Nunca me perguntaram o que é que eu tô passando e o que eu não tô passando. Nunca. Eles nunca chamam o pai. A primeira pessoa que chama para cobrar é a mãe. Reunião é mãe. Cobrar material é mãe. Olha que situação difícil dessa mulher, né? Ela tinha, na época, 4 filhos, com uma criança doente ainda, né? E sendo massacrada pelo sistema de garantia de direitos das crianças. Até levar a criança para a escola, se não tiver uma condução escolar, é complicado, né? Esse tanto de filho. Sim. Como é que faz? Exatamente, com esse tanto de filho, muito complicado. E sobre a agressão com as crianças, a Daniele fala. Ela disse que ficava muito irritada, quando ela ficava muito preocupada, ela ficava muito irritada. E aí o que ela fazia era descontar nos meninos. Eu já tô nervosa, eu desconto nos meninos. Aí o que eu mais desconto nos meninos? Quando eu tô preocupada, eu grito mais do que bato. Quando eles estão em casa, é o dia inteiro gritando. Essa mulher está extremamente preocupada, além de sobrecarregada, não sabe como vai fazer, não tem apoio de ninguém e acaba agindo de forma agressiva. Né? Tem um fundo aí, essa mulher, na verdade, está sendo violentada pelo Estado. Né? Porque não tem apoio de nada, de ninguém. E por último, a gente tem a história da Janaína. A Janaína fala que ela teve uma criação na base do xingo, na base do excomungo. Que ela culpa todos os problemas que ela teve na infância, ela culpa a mãe.
E ela disse que tudo que aconteceu de errado na vida dela foi culpa da mãe. E ela, quanto à maternidade, ela fala: minha vida acabou depois que eu tive menino. Eu só fico dentro de casa. Aí, de vez em quando, eu dava uma doida, bebia uma cachaça e levava o menino pro bar. Não é fácil, é muito difícil ser mãe, ainda mais sozinha. Você tem que ter força de vontade. Tem horas que dá vontade de desistir, vontade de dar para os outros e não tá nem aí. Eu já chorei, eu já entrei em depressão, ia tomar remédio, ia tomar veneno. Era outra mulher que também também apresentava ideação suicida, e a ideação suicida dela, o sintoma dela, era extremamente ligado a essa questão dela estar sobrecarregada, né? Também chegou a ser acompanhada pelo CAPS, tomava muita medicação, começou a tomar muita medicação, e aí com essa questão da medicação, ela tem uma fala que é muito boa também. Ela fala: eu não tô dando conta, não tô, vai me matar um dia, se referindo à maternidade. Vai me matar um dia, eu tô ficando com problema do coração, tem hora que eu fico deitada e meu coração fica tu, 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 tu. Aí eu fico com falta de ar e eu fico, ai meu Deus do céu. Aí eu fui na médica e ela passou o remédio pra mim tomar. Só que como é que eu vou tomar remédio controlado e vou deixar esses meninos acordados? Vão tacar fogo na casa. Essa mulher não tem um espaço nem pra adoecer, né? Não dá para adoecer, né? E ela fala das agressões assim de forma muito clara, né? Do tanto que isso tem a ver com que ela fala que a maior dificuldade de ser mãe é ter paciência. E uma fala, por fim, da categoria socioeconômica, que ela traz, que é muito importante, sem o dinheiro do Bolsa Família, eu vou morrer de fome. O Bolsa Família é para tirar a gente da miséria, para ajudar a gente na hora de uma precisão. É uma comida, é um chinelo para o menino, é um material, é um remédio, é qualquer coisa. O único apoio que essas mulheres tinham, muitas vezes, era o benefício socioassistencial, né? Então, o programa Bolsa Família, ele se apresenta como um fator de proteção para a saúde mental dessas mulheres e um fator de proteção também para um fator que ajuda, na verdade, a diminuir a incidência da violência contra a criança. Porque se você, novamente, está cuidando dessa mulher, né, você dá espaço para essa criança também ser cuidada, né? Eu acho que é muito importante você trazer isso, porque o foco não era o Bolsa Família, mas acabou aparecendo e apareceu em outras pesquisas do grupo também, como um efeito capilar, como um fator de proteção à saúde mental das mulheres e que afeta diretamente as crianças e a violência contra crianças. Sim, exatamente. E isso apareceu na fala das outras mulheres também, né? Essa fala foi mais forte dela. Mas elas falaram, assim, o tanto que o programa Bolsa Família ajuda, né, no cuidado com esses meninos. E às vezes é a única coisa que elas têm que ajuda no exercício da maternidade. Pouco, né, Aline? É muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E aí se une a isso o fato de que o sistema de garantia de direito, ele viola o direito dessas mulheres, né? Ele age com violência de gênero com essas mulheres, ele psiquiatriza e judicializa o caso dessas mulheres, enquanto não judicializa o caso dos homens, muito menos psiquiatriza esses homens, né? Porque eles não têm nada de errado nesse caso, porque, enfim, a paternidade não é naturalizada, é só a maternidade, né? Se soma isso ao fato de que não tem creche para essas mulheres deixarem os filhos. Então, como é que essas mulheres vão estudar? Como é que elas vão trabalhar? Né? Eu acho que é importante dizer isso porque a gente se foca, às vezes, numa forma de tratamento muito ortodoxa. Então, assim, psicoterapia, atendimento psicossocial, o que é mais efetivo? Talvez ter uma creche com supletivo para essa criança poder ter onde ficar durante o dia e reinserir essa mulher no mercado de trabalho. A gente precisa ampliar o que a gente pensa em termos de intervenção em saúde mental. E a perspectiva de gênero nos instrumenta a pensar várias formas de intervenção que podem ter uma eficácia muito grande nesse efeito. Exatamente. Ampliar esse conceito de saúde mental, né?
E aí, nesse quesito, eu acho que a psicologia ainda peca muito, né? Assim, nós não, muitas vezes, assim, nós não é, trabalhamos, não pensamos e não sabemos dos benefícios que essas pessoas podem ter, né? Dos benefícios socioassistenciais. Conseguir inserir essa mulher dentro de algum programa, seja Bolsa Família, ou então algum outro auxílio, que existem outros auxílios também, né? Não só o Bolsa Família, isso é garantir saúde mental para essa mulher. Né? E assim, muitas vezes a gente fica nessa coisa de maternagem, essa mulher teve algum problema na maternagem, e não se pensa também que às vezes não tem desejo ali, né? Às vezes essa mulher não teve um desejo também. E aí ela ainda está numa relação com uma criança que é uma relação que ela não pode falar do mal-estar. E a gente coloca isso, nós psicólogos muitas vezes, outros profissionais também, claro, mas eu estou trazendo, puxando para a psicologia, né? Porque eu acho que é uma questão que é importante a gente desconstruir na psicologia. A gente sempre coloca isso, assim, é uma mulher que tem algum problema na parentalidade, que teve problema com a mãe, né? E não necessariamente uma mulher que não teve o desejo. Ou então, uma mulher que. E não se pensa Pode nessa falar. responsabilização e talvez no pai. Talvez ele esteja numa condição mais adequada para exercer a maternagem, né? E ela pode fazer visita, Exatamente. né? Isso é um tabu ainda, né? É um tabu. Tanto que nas denúncias, várias denúncias dos profissionais falava isso também, assim, né? Essa insistência de deixar com a mãe. E muitas vezes a mãe não tinha sido nem atendida, mas o fato do pai falar que, não, mas eu penso um dia em pegar a guarda da criança, isso já desabonava essa mulher do lugar de mãe, né? Então, assim, primeiro, tá errado de não ouvir essa mulher. Segundo, coloca um peso na fala desse homem que é muito maior do que esse espaço, né? Essa fala da mulher. E terceiro, que não é assim, né? Não é o fato dele achar uma coisa ou pensar que vai desabonar essa mulher enquanto mãe. Sim, inclusive em homens que tinham violentado mulheres, né? Isso também apareceu. Sim. Quer dizer, o cara Sim. violentou e ainda foi dado um lugar para ele dar opinião sobre ela, né? Exatamente. E esse homem, muitas vezes, era cuidado pela família, assim. A família, nesse caso que apareceu, a família chegou a mandar a avó, a mãe desse homem, deu um dinheiro para ele sumir. Entendeu? Porque nesse caso, provavelmente, ele poderia até ter algum tipo de responsabilização, assim, mas ele ainda seria uma responsabilização muito mais branda do que é com essa mulher, né? Porque essa mulher, ela é vista como louca, ela é vista como desnaturada, ela é vista como alguém que não é apto mesmo para cuidar de uma criança. Querida, nós estamos chegando no final da live. Você tem mais alguma coisa para trazer? Não, acho que é basicamente isso mesmo, assim. Quero te agradecer muito. Eu queria, antes de fechar, gente, fazer então um apanhado que eu acho importante. Ou seja, o que a pesquisa mostra é que mulheres agressoras são mulheres que estão sendo profundamente agredidas nos seus direitos de humanas, né? Direitos básicos. E a gente precisa falar sobre isso e mudar a nossa estratégia de intervenção e pensar, inclusive, em políticas do Estado. 2, algumas pessoas perguntaram sobre os artigos e textos que resultaram da dissertação da Aline. Foram publicados 2 capítulos de livro e um artigo. Os links desses artigos estão lá no nosso blog do Saúde Mental e Gênero. Eu criei um tema Mulheres e Maternidade. Então, é só ir lá e clicar. Quem ainda não entrou no blog, entre. Tem vários links para artigos, temas específicos nessa perspectiva de saúde mental e gênero e para fazer download em livros também que estão disponíveis gratuitamente. Por fim, eu queria dizer o seguinte, é necessário a gente repensar a intervenção na perspectiva de gênero. Nesse sentido, de todas essas reflexões e resultados que a Aline trouxe, construir creches é uma forma de intervenção em saúde mental. A gente está num momento político importante, onde a gente vai eleger pessoas que vão nos representar nas nossas cidades, nos nossos municípios. Então, para quem está aí, quando você for votar, pense se o seu candidato, se a sua candidata tem falado sobre creche.
Porque isso é a Exatamente. intervenção em saúde mental das mulheres. Não se esqueçam disso, tá? E por fim, eu queria dizer que hoje a gente ia fazer a live com a Marisete sobre a invisibilidade do racismo na saúde mental, mas ela teve um imprevisto e que provavelmente, se der tudo certo, se ficar tudo resolvido, ela estará com a gente na live da semana que vem. Quero agradecer muito a Aline, que você trouxe, compartilhou o conhecimento produzido na sua dissertação, dizer que é um conhecimento muito importante e que provavelmente depois você vai voltar para falar do tema do doutorado, que é igualmente importante, tá? Um beijo, querida. Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada, Val. Foi ótimo. E para quem nos acompanha até agora, a gente se encontra, então, na quarta-feira, na semana que vem. Um beijo grande e se cuidem. Tchau! Tchau.